julgamento do mensalão prosseguirá hoje com o chamado núcleo financeiro. E eu converso com o professor de Ciências Políticas da UNB, David Flecha. Professor, como atuava esse núcleo financeiro no esquema do mensalão? Porque é a diretoria do Banco Rural que está hoje presente aqui no julgamento. Bom, o Banco Rural operou como agente de distribuir o dinheiro para os políticos que recebiam o mensalão e operou em termos de empréstimos chamados pelo procurador de empréstimos fictícios ou falsos, né? Então, o Banco Rural e os advogados alegam que não, que era um empréstimo legal, etc. Mas essa legalidade desses empréstimos ou legitimidade já foi desafiada, tanto pelo COAF como também até pelo TCU, né? Então, a minha colocação é que esse mesmo Banco Rural ajudou a operar o esquema financeiro em 98 no chamado mensalão dos tucanos, na tentativa do governador Eduardo Azeredo ser reeleito governador de Minas. E pior ainda, esse Banco Rural estava envolvido em todas as transações financeiras do governo Collor, que nós vimos isso durante o CPI em 92, há 20 anos atrás. Então, meu ponto aqui é de que esse banco deveria ter sido fechado há muito tempo pelo Banco Central. Mas, por alguma razão, o Banco Central decidiu não agir. O senhor falou aí do mensalão dos tucanos. Vale destacar que foi o embrião do mensalão? O senhor acha que ali foi feito um balão de ensaio com o PSDB e daí o PT entrou e fez muito mais? Qual é a sua análise? Não, o PT soube desse mensalão em 98 e quando foi imaginado como fazer já em 2003, eles procuraram Marcos Valério, porque já tinha adquirido esse know-how, né, em 98 para ele ajudar a operar o mensalão. Agora, professor, o primeiro advogado a fazer a defesa aqui vamos ver o nome do réu, é o Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, e ele defende um dos diretores do Banco Rural. E ele está argumentando, vai arguir na defesa, que o Procurador-Geral da República utilizou provas da CPI dos Correios e ele está buscando invalidar essas provas. Qual é a sua análise? O senhor acha que ele vai ter sucesso nesse empreendimento aqui no Supremo? Não, várias vezes provas coletadas por CPIs foram utilizadas. No CPI que investigou Collor em 92 e PC Farias, essas evidências foram utilizadas depois, né? E também nós vimos no CPI do orçamento que essas provas também foram usadas posteriormente. Então não é novidade de algum processo na justiça usar prova coletada durante a CPI, né? Tanto provas testemunhais como também provas factuais no papel, vamos supor, né? O procurador alega que provas testemunhais são muito válidas e podem ser usadas. Provavelmente o advogado Márcio Tomás Bastos vai discordar disso. Tem um grupo de juristas que considera, no jargão jurídico, a prova testemunhal como a prostituta das provas, porque é uma prova mais fraca. O senhor acha que tem essa diferença? Sim, de uma certa maneira, sim. Isso vai depender como que os juízes, no caso aqui os ministros do Supremo, vão avaliar isso. Mas em tribunal de primeira instância e segunda instância, provas testemunhais são usadas frequentemente. Principalmente quando provas mais factuais, documentos, etc., já foram destruídos, né? Então, a turma do mensalão teve muito cuidado de não usar o que nós podemos chamar de provas materiais, de papel e principalmente de telefonemas e a utilização da internet. Alega-se que se o mensalão usou a internet, mas que o Procurador-Geral da República não pediu para quebrar esses sigilos de internet para coletar essas provas. Mas provas de transferências bancárias, e quem foi na agência do Banco Rural aqui em Brasília para sacar, isso é prova que o Banco Central tem e está sendo usado. João Paulo, por exemplo, o deputado João Paulo Cunha, a esposa dele foi no Banco Rural aqui em Brasília e sacou os 50 mil. Supostamente ela foi nesse banco, ele alega, para pagar uma conta de TV a cabo. Porém, TV a cabo, na casa do presidente da Câmara dos Deputados, a Câmara paga, não é o que reside na casa que paga o TV a cabo, né?
Vale destacar que ele era o presidente da Câmara dos Deputados na época e realizou negócio com as empresas de Marcos Valério, e tem também esse comprovante desse cheque de 50 mil sacado aqui em Brasília. Sim. Exatamente, ele era o presidente da Câmara em 2003 e 2004, quando o mensalão estava operando a todo vapor, exatamente. E também nós temos certas provas, também testemunhais e de outras provas, de distribuição de dinheiro vivo em quartos de hotel e em festas aqui em Brasília. E o dinheiro era trazido em malas aqui para Brasília. E também, como o procurador colocou, várias vezes o montante do dinheiro é tão grande que contrataram um carro forte para fazer o deslocamento físico do dinheiro ao vivo. Quem trazia era Simone Vasconcelos, que ontem o advogado de defesa disse que ela apenas cumpria a ordem. Sim, esse é um argumento que é usado, que só cumpriu as ordens. Esse argumento também foi usado em Nuremberg, no julgamento dos crimes nazistas, né? E de que cada oficial diz, não, eu só estava seguindo ordens do general ou do coronel, mas as atrocidades foram cometidas por ele, embora ele seguisse ordens, mas individualmente foi culpado. Tem uma estranheza, assim, o senhor me lembrou da Johnny Corner Moore, que ficou fora digamos assim, da denúncia do procurador, enquanto a Geisa, que era uma funcionária que ganhava R$ 1.200, foi incluída. O senhor acredita que aí não houve um equívoco, que a cafetina, conhecida aqui nos salões sociais em Brasília, no meio dessa dinheirama toda, não deveria estar aqui no Banco dos Réus também? Talvez pelo menos como testemunha, né? Ela foi chamada para testemunhar nas CPIs, mas a Geisa tem o contrato de trabalho diretamente com Marcos Valério e as duas agências de publicidade. Então era um participante mais efetivo por causa do vínculo empregatício. Embora ela fosse CLT, contrato de CLT, ela que fazia como o chefe mandava e ajudava na distribuição. Talvez o que se chama da cafetina, a organizadora das festas, talvez a credibilidade dela seria colocada em dúvida, né, por causa da profissão, atividade econômica dela, né? Mas o procurador achou por bem não incluir nem a agenda dela, nem o testemunho dela, que foi usado no CPI. E faziam festas, era uma verdadeira farra, professor? Claro, exatamente. Era como dizem, saco de bondade. Certo. Agora, professor, hoje, além há um destaque do candidato do PT, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, que é o único dos mensaleiros, um dos poucos, que é candidato agora nas próximas eleições, o João Paulo. Você acha que pode ter um reflexo na candidatura dele? Sim, se ele for condenado aqui no Supremo, ele seria pego pela lei da ficha limpa. E o Tribunal Eleitoral vai desqualificar a candidatura dele. Então, ele também ficaria fora da política por mais 8 anos. A única outra pessoa na lista dos réus que tem vínculo com o governo é José Genuíno, que é assessor no Ministério da Defesa. Então, ele é funcionário atual do governo Dilma, mas vamos supor, quarto escalão longe da Dilma. Agora, se condenado, também não caberia bem ele continuar no ministério que está. Provavelmente se demitiria deste cargo, exatamente. Agora temos 3 depoimentos de advogados, 3 sustentação oral de advogados hoje, todos da diretoria do Banco Rural. Na sequência, João Paulo Cunha e o último, Guxiquem. Que o Ministério Público, inclusive, inocenta Guxiquem por falta de provas. Qual a análise que o senhor faz dessa exclusão do Guxiquem e da atuação dele? Não, eles acharam por bem excluir o Guxiquem porque as provas eram muito fracas e que provavelmente não ia sustentar a argumentação de condenação dele. Como também o Silvio Pereira fez um acordo com o Ministério Público e teve tantas horas de serviço à comunidade e também foi excluído. Professor, só encerrando, a gente assiste muito, ouve nas ruas, na internet, dizendo isso não vai dar em nada, o povo já está tão descrente com o judiciário brasileiro. O senhor acha que aqui no Supremo a situação pode ser diferente? Esse mensalão realmente vai dar alguma coisa e não vai acabar em pizza, como sempre diz que acontece?
Esse julgamento realmente é muito inusitado, porque mostra claramente que o princípio, o mecanismo de foro privilegiado não funciona mais. E que foro privilegiado quer dizer imunidade política ou quer dizer impunidade política. E esse julgamento mostra que isso não funciona mais. Também, de uma certa maneira, o judiciário brasileiro está em julgamento, e principalmente o Supremo, que o povo, o eleitorado, está olhando, observando o que acontece aqui. Apesar das Olimpíadas competir com a atenção do telespectador, a audiência é muito grande. Então, eles estão observando para ver o que o judiciário brasileiro vai fazer. Certo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. E daqui a pouco começa, então, o 5º dia de julgamento do Mensalão.